Universo Mais. Apoio Cultural. Dait Pharma, bem-estar para o diabético. Móveis Rans, a maior e melhor opção em móveis da região. Helena Cass Concept Store. Olá, muito boa tarde para você. Hoje é terça-feira, mais um dia de programa Universo Mais e hoje o programa está recheado de muita coisa boa. Atendendo a pedidos, vamos rever duas matérias exibidas aqui na TV Ara, uma com a Super Mari Silvestre e a outra de como se vestir bem no mundo corporativo. Vamos bater um papo sobre consumismo e como fazer para economizar nas contas de casa. E também temos a presença do Castelinho Materiais de Construção e Acabamentos dando várias dicas pra gente. Não perde, eu quero você aqui comigo até as 14h30, hein? Roda a vinheta! E muitos telespectadores pediram para rever algumas matérias que eu fiz aqui na TV Ara. E uma a produção reservou com a Super Mari Silvestre, que é moradora aqui, que nasceu em Araraquara e faz sucesso aí no Brasil inteiro. Ela veio até os estúdios aqui da TV Ara e nós batemos um papo muito gostoso e falamos sobre diversos assuntos. Solta a matéria. Quais são os novos projetos, Mari? Os novos projetos agora tem vários em andamento já. Um deles é um sonho que eu tenho desde criança, que é cantar. Só que como as coisas foram acontecendo na minha vida, as oportunidades de modelos, de Miss e televisão, eu fui deixando isso de lado. Foi uma coisa que eu sonhei, mas que eu não corri atrás. E agora consegui que chegasse até mim esse sonho, que foi uma dupla de Londrina, o Davi e Fernando e o MC Xande, que fizeram uma música pra mim em homenagem, sem saber que eu cantava. E quando eles me apresentaram esse projeto, entraram em contato com o meu escritório para falar sobre essa música, aí eu falei, não, mas eu quero participar dessa música. Além de ser em homenagem, eu quero estar nessa música, não só no clipe, não só dançando, quero estar na gravação. Eles adoraram a ideia. E aí a gente gravou a música ano passado. Ah, Mari, eu não posso deixar de pedir uma palhinha. Olha, tá lançando hoje essa música. Então, em primeira mão pro programa Seu Estilo. Mas detalhe que eu tô muito rouca. Ah, mas só uma palhinha. Tá, a minha parte da música, a música se chama Ela Vem, aí eu falo mais ou menos assim. Vivo a vida intensamente, chego em casa de manhã, quer saber da minha vida, me segue no Instagram. Ai, que massa, que legal. É um funknejo, imagina só, misturar o funk do Rio com o sertanejo do interior. Ficou muito bacana a batida. E Mari, qual que é o seu estilo para musical mesmo? Você vai começar a investir mesmo na carreira de cantora, mas seguindo para qual estilo musical? Eu sempre gostei do estilo pop, né? Que é Vanessa Camargo, Rouge, Kelly Key, foram a Sandy principalmente, foram meus ícones, né? Quando eu era criança, que eu admirava. Mas como nós estamos em outros tempos, eu vou misturar um pouco desse pop que eu sempre gostei com a batida do funk que tá em alta, que é onde eu tô vivendo, que é o Rio. Então, assim, hoje em dia eu tenho a Anitta como um ícone também, eu adoro as músicas da Anitta. Tem outras pessoas que estão fazendo bastante sucesso, que é o Coringa, o Ronaldo, Bochecha. Hoje em dia o Brasil tem vários ícones do funk que são muito admirados por, tipo, 99% das pessoas. Então, com certeza eu tô sendo muito influenciada por essa batida. Vamos trabalhar com isso também. E agora eu quero falar do seu último trabalho. Deixa eu esconder um pouquinho aqui, que o horário não permite. Me ajuda aqui a esconder. Que é a revista Playboy, né? Com um trabalho maravilhoso. E, Mari, quando surgiu o convite
Foi uma surpresa? Foi tranquilo aceitar? Fala mais pra gente. Olha, eu não esperava, até porque eu sempre fiz essa linha Miss, mais comportada. Nunca fui de me expor nesse lado mais sensual, entendeu? Então, quando eu entrei no Caldeirão, eu já sabia que as coleguinhas do Caldeirão sempre foram vistas como símbolos sexuais. Então, pra mim, já foi um desafio, porque eu não esperava ser chamada pro Caldeirão, como também eu não esperava ser chamada pra Playboy. Mas, a partir do momento que eu entrei, eu já vi essa transição, essa mudança na minha vida. E eu fiquei muito feliz, né? Até porque são 12 mulheres escolhidas no ano, né? 12 capas, as mais bonitas, as mais lindas que eu admiro. E eu fui escolhida, né? Globeleza agora acabou de sair e eu entrar logo em seguida, Kate Moss em janeiro. Então, pra mim, é um grande privilégio fazer parte dessas 12 mulheres no ano. Fiquei muito feliz e me sinto lisonjeada de estar entre essas mulheres. E pra tirar as fotos foi tranquilo? Ficou nervosa? Eu fiquei um pouco nervosa, sim. Até quando eu cheguei no estúdio, no set de gravação. Ah, louca. Quando eu cheguei no estúdio no teatro que eu fiz em São Paulo, toda a equipe me recebeu muito bem, comecei brincando logo cedo e tal. Mas aí, conforme vai passando, vai começando o ensaio, e agora? Como é que faz? Vai tirar roupa? E aí é que você fica nervosa, mas aí o pessoal me deixou muito à vontade. Brinquei muito com todo mundo o tempo todo. O pessoal muito profissional. Afinal de contas, são os melhores do Brasil, né? Porque Playboy é um nome mundial. Então, as pessoas que fizeram são muito capacitadas. Então, eu fiquei feliz demais com o resultado. Que bacana, Mari. Muito obrigada por ter reservado um espacinho na sua agenda, ter vindo aqui até os nossos estúdios da TV Ara. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. Ó, é sempre um prazer estar aqui em Araraquara e com vocês da TV Ara. Tá bom? Muito bom, Mari, muito sucesso para você, é o que nós aqui da TV Ara desejamos, viu? Você é lindíssima e tem um talento muito grande, sucesso que você com certeza vai muito longe. E uma outra matéria importante que nós exibimos foi como se vestir bem no mundo corporativo, com a consultora de imagem Mônica Zahir. Vocês vão observar que alguns truques de moda fazem toda a diferença. Mas antes de chamar a matéria, eu gostaria de falar que a gente tem uma novidade aqui no Universo Mais. Hoje nós vamos abrir o WhatsApp. Então tá aparecendo o número aí na tela para vocês, 999-9618-2856. Então manda suas mensagens, nós teremos participação com os próximos entrevistados, então participe do programa Universo Mais. E agora vamos passar a matéria com a Mônica Zahir. Roda! Eu sei que esse é um assunto, Mônica, que você gosta muito de falar, que você vem cada vez mais se aprofundando nesse tema. E como eu disse, né, os eventos. Então vamos supor, vai ter um treinamento, uma palestra que envolve a empresa, mas que é fora da empresa. Qual que é o tipo de roupa, cabelo, a forma ideal de eu me vestir para esse tipo de evento? Bom, por se tratar de um evento onde você vai representando a empresa ou até participando com a empresa, é o mesmo tipo de vestimenta que você usa dentro da empresa, porque você só vai mudar o local, mas o comportamento e a roupa devem ser os mesmos, até porque isso faz parte do seu trabalho, né? Toda vez que uma empresa oferece aos profissionais algum tipo de aquisição de conhecimento, isso é um investimento no profissional. Então, a sua postura deve ser mantida como profissional da empresa, sem dúvida nenhuma. Agora, eu quero trazer a situação para um lado mais informal, né? O diretor da empresa ou o gerente, ele chamou para um churrasquinho na casa dele. Eu posso... eu vou de Dani mesmo, a pessoa vai como ela costuma se vestir, ou é importante tomar cuidado? Sem dúvida, você tem que tomar cuidado, mais cuidado do que você toma no dia a dia dentro da empresa. Então é assim, você está na casa de uma pessoa que tem uma função acima da sua. Primeiro a questão do respeito, né? Você está sendo convidado ou convidada somente porque você faz parte da empresa. Então você não faz parte do grupo de amigos particulares, por mais proximidade que você tenha com o seu chefe. A não ser que você seja de fato amigo e coincidentemente esteja trabalhando com ele. Ainda assim, por ser um evento onde foram convidadas pessoas da empresa, você só está sendo mesmo convidado porque faz parte da empresa. Então o comportamento é o mesmo.
Claro que você vai usar uma roupa um pouco mais à vontade, né? Então você não usaria uma bermuda para trabalhar, você pode usar uma bermuda nesse dia. Você não usaria um jeans, no caso, para trabalhar, se o seu ambiente de trabalho não comporta um jeans, nesse dia você pode usar um jeans, pode usar um sapato sem salto. No caso, os homens podem usar um tênis, mas nada que te deixe muito à vontade, porque, lembrando, o evento é da empresa. Então, independente de onde você está, você continua representando a empresa. E aí a gente fala daqueles excessos, né? Excesso na aparência e excesso no comportamento. Intimidade não é legal, muita risada não é legal, beber a gente nem fala. Os modos à mesa continuam sendo exigidos da mesma maneira, porque você precisa ser lembrado através do seu comportamento positivo num ambiente fora da empresa. Ou você pode nem ser lembrado mais, né? Pode não haver uma segunda oportunidade de você participar de alguma coisa assim descontraída com as pessoas da empresa. Isso é importantíssimo lembrar. Muito bom, muito bom. Bom, a Mônica é uma fonte de conhecimento sobre o mundo da moda, o mundo do comportamento corporativo. Inclusive, toda quinta-feira vai ter o quadro Fica a Dica, a partir da semana que vem, com a consultora de imagem Mônica Zahir. Bom, lembrando, coloca o número do WhatsApp pra gente, pessoal, por favor. O próximo bloco é com 2 economistas para falar sobre planejamento do orçamento familiar. Um assunto muito interessante e eu gostaria da sua participação aqui no Universo Mais. Anota o número do WhatsApp que aparece aí já depois do break comercial. Não sai daí, hein? Jornalismo de qualidade, com a seriedade e credibilidade de José Carlos Madalena e toda a sua equipe. De segunda a sexta, às 10 da noite, aqui na TV Ara. A Clínica de Estética e Beleza New Look oferece para você todos os tratamentos de estética e beleza reunidos em um só lugar. Acesse o site clinicanewlook.com.br ou ligue a gente seu horário. New Look, qualidade e tecnologia a serviço da beleza. Mexa-se. Independente da roupa que você usa para trabalhar, lugar de sapato é na bolsa ou na gaveta, pelo menos no percurso até o trabalho. Aconselham os especialistas. No lugar, tênis e disposição para caminhar. A caminhada, além de fazer muito bem à saúde, é uma ótima estratégia para driblar o estresse em dias de muito trânsito. Chega de desculpas. Mexa-se. Apoio Cultural, TV Ara. Chegou a hora de doar tudo que você não usa mais. Móveis, eletrônicos, instrumentos, enfim, tudo que estiver parado aí, em bom estado, é claro. A gente vende aqui, na loja de usados Laca. As vendas na loja de usados possibilitam que a Laca continue prestando atendimentos e fornecimentos aos pacientes com câncer e seus familiares. Entre em contato e a Laca vai buscar a sua doação. Doe e ajude na luta contra o câncer. Notícias, entrevistas, opinião e informação. Jornal TV Ara. O jornalismo em primeiro lugar. De segunda a sexta, às 7 da noite. Aqui, na TV Ara. E eu falei que o nosso break era bem rapidinho. Bom, e agora eu quero falar dessa loja fantástica, Helena Cass Concept Store, que sempre me veste com muito bom gosto. Dá só uma olhada na batinha de hoje. Quem vai pegar o detalhe aqui pra mim? Olha só, que graça. Super confortável, uma delícia, uma estampa diferenciada. E chegando na Helena Cass Concept Store, você tem estacionamento na porta, atendimento nota 10. E além disso,
todo o preview, a coleção Primavera-Verão, você também vai encontrar na loja. Helena Kass Concept Store, bem ali na Bento de Abreu. Não deixe de conhecer, é uma loja para a família inteirinha. Tem artigos de decoração, moda infantil, masculina, moda festa. Então vá, conheça e encante-se. Bom, e agora eu quero falar de festa. Eu quero falar da Villa Copos, onde você tem uma variedade enorme para todos os momentos da sua vida. São mais de 5.000 itens. Para sua festa de aniversário, por exemplo, você encontra tudo, desde os ingredientes para o bolo, para os docinhos, até toda a parte de decoração, descartáveis. E na hora da limpeza, você também encontra todos os produtos lá na Villa Copos. E olha a dica que a gente vai dar agora. O Dia dos Pais está chegando, então vá para a Villa Copos, porque você tem a opção de montar uma linda cesta para presenteá-lo ou até mesmo para complementar o seu presente. Lá você encontra fácil estacionamento, a localização é privilegiada. Villa Copos, há 25 anos fazendo a festa. E você tem dificuldade em organizar as suas contas da casa? Anda sempre com dívidas? E quando vê aquela liquidação, vai correndo comprar para não perder essa oportunidade? Bom, você com certeza deve saber bem do que eu estou falando, não é mesmo? Esse comportamento impulsivo pode ser um vilão para o seu orçamento. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no programa Universo Mais os economistas Tiago Menezes. Prazer. Seja bem-vindo. Obrigado. E também o Luiz Tolói. Sejam bem-vindos. E realmente esse sentimento, essa impulsividade é um vilão. Sim, com certeza. É difícil, porque nós atendemos muito aos nossos desejos imediatos e muitas vezes temos dificuldade de ter uma visão de longo prazo, né? Somos muito imediatistas, isso é natural no ser humano. Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque não necessariamente o que você quer é uma necessidade, às vezes é apenas um desejo. Sim, sim, tem que saber identificar, pensar bem, daqui uma horinha ou no dia seguinte, ver se realmente... Porque muitas vezes acontece isso, principalmente com as mulheres, né? A gente compra e depois cai a ficha, mas... Poxa vida, eu não estava precisando. Depois olhar melhor no guarda-roupa, já tem uma peça parecida, um sapato parecido. Não é verdade? É verdade. É importante separar a compra ideal, vamos dizer assim, é aquela compra planejada, né, onde você analisa a sua real necessidade, analisa as alternativas, né, então você não faz aquela compra impulsiva. Você está passando por um shopping, vai lá e compra, sem comparar, sem analisar o preço, a questão emocional mesmo, se você está realmente precisando daquele produto. Então, o ideal é que as pessoas fizessem sempre compras planejadas, né? O que a gente sabe que não é feito dessa forma. E eu acredito que com a facilidade de crédito que a gente tem hoje, está muito pior. Né? Antigamente, eu acredito que as pessoas elas eram mais organizadas, investia mais na poupança, economizava, tinha aquela visão de ter sempre uma reservinha. Hoje não, hoje as pessoas parece que elas pensam, se eu precisar eu faço um empréstimo, se eu precisar eu passo no cartão de crédito. E aí que quando você vai ver, já virou uma bola de neve. Não é verdade? É verdade. A taxa de um cartão de crédito hoje, né, ela vai oscilar 10% ao mês, podendo chegar a 15% ao mês. Olha Imagina só. Isso no ano, né? Vai dar o equivalente... É um dinheiro caro, né? Sim, mais de 120% ao ano. Isso é o rendimento da poupança, se a gente for pensar, em 10 anos, né? Então é complicado. Einstein mesmo dizia, a maior força do universo são os juros compostos. Cabe a você decidir se você vai juros sobre juros, né? Exatamente. Você quer essa força contra você numa dívida ou a favor de você, poupando, né, por exemplo, numa aplicação financeira e tendo uma reserva, que é muito importante. Exatamente. A fórmula é fácil, é que na verdade, na hora de agir acaba sendo mais difícil. Porque a fórmula é gastar menos do que você ganha. Exatamente. Né? E aí estabelecer de que forma você vai fazer isso, né? Através desse planejamento familiar. Eu acredito que o ideal é você estabelecer prioridades.
né? Então, às vezes a gente fala de compra, às vezes a prioridade da pessoa é ter o guarda-roupa com as últimas novidades, enfim. Mas você organizar o seu rendimento mensal de acordo com as prioridades. Então, a partir do momento que estabelecer uma prioridade, e aí traçar um planejamento. Isso, exatamente. Eu acho que o ponto importante é o seguinte: nada que não é medido pode ser melhorado, tá? Então, o grande segredo é você medir, seja numa planilha para quem souber mexer nessa ferramenta, seja no papel, mas controlar. Porque se você controla, você sabe o que está sendo feito. Se você não controla, você não sabe o que está sendo feito. Então você pode até começar com uma prioridade. Olha, a prioridade nesse momento é a gente fazer uma troca num determinado item da casa. Ou a prioridade de nós fazermos uma viagem. Mas isso dentro de um controle de orçamento. Porque no final das contas o que vale é de um lado quanto de dinheiro que entra e do outro lado quanto de dinheiro que sai. Exatamente. Né? Mas você precisa saber exatamente o que você está gastando, né? De forma que você consiga até fazer uma evolução desses gastos. Olha, esse mês nós gastamos uma determinada quantidade no supermercado. No mês seguinte nós vamos gastar a mesma coisa. Ou se gastou mais, pô, mas por que gastou mais? Então você vai ter uma visão crítica do seu orçamento. Mas se você não tiver esse controle, você nunca vai saber aonde está o buraco, né? Vamos dizer assim. É verdade. E eu acredito que a partir do momento que você vai estabelecer esse planejamento familiar, convocar toda a família, inclusive os filhos, porque é importante que as crianças também saibam que esse dinheiro ele é suado, né? Porque às vezes na cabecinha, né, pensa que sai ali do caixa eletrônico. Que não... Então é importante que as crianças participem também desse planejamento familiar, eu acredito, né? Então cada um contribui para a economia, porque se sobrou, poxa, a gente pode no final do ano fazer uma viagem, né? E lembrando que a partir do momento que a gente tem dinheiro na mão, né, a gente consegue descontos, aproveitar oportunidades. Com certeza. A questão do desconto, por exemplo, né? Não faz muito sentido, se você tem o dinheiro na mão, parcelar algo. Uma, porque você pode estar alavancando o seu orçamento. O que significa alavancar? Você usar um recurso a mais do que você tem. Isso é perigoso, principalmente quando você começa a deixar as dívidas se acumulando. Então, qual que é o ideal? Se você tem o dinheiro na mão, faça as contas. Se você consegue, por exemplo, 10% de desconto, não faz sentido você parcelar e mesmo que aplique esse dinheiro que você não está pagando no momento, porque a poupança, por exemplo, vai te dar 6% ao ano, um CDB vai te dar hoje 9%. Então, o desconto, ele compensa mais na grande maioria das vezes, mesmo se você pegasse esse dinheiro que você está deixando de pagar no momento e aplicasse. Não compensa. O desconto é sempre a melhor opção, além de evitar o fato de você se endividar sem precisar, né? Sim. Um ponto importante que você citou, a questão do alinhamento familiar, isso é importante não só para as crianças, né? Às vezes é importante um alinhamento do casal, que é a fonte de receita, né, das famílias, porque se a esposa tem um pensamento, o marido tem outro, ou vice-versa, o casal não vai estar alinhado. Um vai estar gastando mais, o outro vai estar gastando menos. E a gente sabe que a questão financeira é a fonte de vários problemas, né? Então a gente, como especialista da área, a gente cuida da saúde financeira das pessoas, que é um ponto que as pessoas não pensam, né? Eu tenho uma tia que sempre falou assim: onde falta o pão, todos perdem a razão. Né? Mas essa é a linha de raciocínio mesmo, né? Que a gente tem, que é um assunto extremamente importante que as pessoas não dão o devido cuidado, né? Vamos dizer assim, vão fazendo, né? E depois vem o problema e acontece um estresse. Sim, tudo ocasionado por conta desse descontrole, né? Exatamente. Então, algumas dicas, né, para o pessoal de casa. Quais dicas vocês dariam? Primeiro, a gente falou do planejamento, traçar as prioridades, uma planilha, né, que seja manual ou no Excel. Né? A questão do controle de contas, eu costumo dizer nas consultorias financeiras que eu presto, não tente fazer algo complicado, né?
tem que ser o mais simples possível e com as principais informações. Então, como o Luiz pontuou, quais são as entradas, o que eu tenho de receita líquida, entrou tanto no mês? Marque, seja num caderninho, numa planilha. Quais foram as despesas fixas no mês? As despesas fixas vão se alterar muito pouco. Aluguel, luz, compras. Água, telefone. Isso tem que estar separado e discriminado. Então, característica, uma coluna, entradas, outra, despesas fixas, outra, despesas variáveis. Um tipo de despesa que poucas pessoas colocam no orçamento. Sim. É aquela saída no restaurante, é aquele presente a mais que você deu para um amigo. E até o cafezinho, né? Porque um cafezinho todos os dias, né? No final do mês. Isso. E a intenção não é, não, eu vou me prender, eu não vou consumir nada. Não, é ter prioridades e ter equilíbrio, né? Cada pessoa vai ter produtos e serviços que para ela é mais importante. Então, talvez para mim um cafezinho não é tão importante, para outra pessoa é. Mas discrimine, né? Organizadamente suas entradas e saídas. Reserve um valor para guardar dinheiro, no mínimo 10% do seu orçamento, das suas entradas, suas receitas, e já deixe isso no orçamento como uma obrigação sua, porque a pessoa que não mantém uma reserva financeira, ela corre altos riscos de sofrer em vários aspectos. Então, se tem um problema de saúde e não tem de onde tirar, vai ter que pegar um endividamento, um financiamento, e se tem que trocar o carro ou consertar alguma coisa no carro, e vai ter dor de cabeça, né? Sim. E não tem coisa pior do que passar por um problema e ainda não ter dinheiro para solucionar esse problema. Pois é verdade. E as linhas de crédito estão cada vez mais limitadas, né? A gente está vendo que o crédito está inflado, então não vai ser para sempre que a pessoa vai poder ficar pegando financiamento, passando as coisas do cartão. Tem que tomar um pouco de cuidado. Então, uma reserva financeira, mesmo se a pessoa estiver endividada, deve ter. Mesmo assim, deve ter pelo menos uma reservinha ali. Sim, sim. E o índice de inadimplência também está bem grande, né? Tem subido cada ano mais. Tem aumentado. E hoje, a maior parte da dívida no Brasil é cartão de crédito. Né? Para a gente ter uma visão ampla dessa situação no Brasil, em torno de 70% da dívida dos brasileiros é cartão de crédito. Depois aí vem consórcio, financiamentos com carros, que é em torno de 20%. Mas a gente vê que o grande vilão das famílias é o cartão. Ele tem um lado bom, né, da facilidade, você visualiza no extrato que você comprou, uma forma de controle, mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele dá uma falsa sensação de poder. É verdade. A gente não está dispondo daquele dinheiro ali naquele momento, dá a impressão que só que aí você já começa o próximo mês no negativo. Sim, né? Nós temos 2 perguntas no WhatsApp, tem como soltar para a gente, participação do pessoal? Bom, eu não vou conseguir enxergar, vou chegar um pouquinho mais perto. Ó, a Jéssica, já estou endividada, como eu retomo o controle do orçamento? Tá. Bom, ela tem que adequar, né? Primeiro tem que analisar essa dívida, né? Ela tem que quantificar essa dívida. Quanto que é essa parcela que ela paga mensalmente, né? Ela tem que readequar o orçamento dela, inicialmente, para ver se o que ela ganha é suficiente para manter o custo de vida dela e pagar esse financiamento. Isso já não estou entrando no mérito do financiamento, se o juro está caro ou não está. Eu acho que isso é uma análise que ela tem que fazer, se existe opções no mercado de dívidas mais baratas, vamos dizer assim, né? Então, em muitos casos, compensa você tomar um financiamento mais barato, com uma taxa de juros mais atrativa, você quitar aqueles juros, aquele financiamento com uma taxa mais cara. Sim. Só que nem sempre é possível isso no mercado. Se não for possível, ela vai ter que adequar o orçamento dela, não existe outra saída. Cortar gastos, né? É fazer um cálculo, né? Aquela dívida, o quanto ela vem crescendo a cada mês, né? Nessa parte de juros, enfim. E aí ver se ela fizer um financiamento para quitar essa dívida, se às vezes compensa Se compensa, se a dívida nova dela for mais barata do que essa dívida antiga. Né? Então, a gente tem algumas modalidades, por exemplo, de crédito consignado, que os juros são mais baixos. Né? Então, a gente viu vários exemplos. Então, ela precisa ter essa visão crítica. Depende do endividamento. Por exemplo, o Thiago citou a questão do endividamento de cartão de crédito. É a taxa de juros mais alta. Qualquer financiamento que você for no seu banco, você vai ter uma taxa melhor, já compensa fazer, para você sair do cartão de crédito. Então, primeiro ela tem que entender que tipo de dívida é essa.
analisar se ela tem condições de pegar uma dívida mais barata. E o segundo ponto, não tem jeito, se ela deve, ela vai ter que pagar. Sim. Aí ela vai ter que enquadrar o orçamento dela para encaixar aquela parcela no orçamento. Às vezes, por um período, cancelar uma assinatura de revista. Exatamente. Uma assinatura de TV, algumas coisinhas que podem, que são consideradas supérfluas. São supérfluas, né? Não faz parte da sua necessidade. Sem aquilo ali, você não vive. Exatamente. Né? Um clube, se você não for no clube, você vive. Por uma academia, enfim. Uma academia, por um tempo. Até parar, né? Exatamente. Com alguns gastos supérfluos até sanar essa dívida. Até sanar essa dívida e começar de novo. Né? E ter uma meta, né? Isso é muito importante. A pessoa ela precisa vislumbrar até quando eu vou pagar essa dívida. Eu não quero ficar endividado pro resto da vida. Então eu quero quitar essa dívida até em 1 ano, 2 anos. Tá, quanto eu vou precisar poupar então por mês para pagar essa dívida? Quanto eu vou precisar reduzir no orçamento? Então calcule isso, deixe no papel, não fique ali só no achômetro, porque você vai perder a perspectiva de quanto falta você pagar essa dívida, onde você está. E quando a gente não estabelece metas, não sabemos para onde estamos caminhando e nem onde estamos, ficamos perdidos. E aí você não vai ter perspectiva nenhuma vai desanimar, como uma hora ou outra né? não vai saber o que melhorar, o que está bom, o que não está, já estou chegando, então preciso estabelecer, fazer os cálculos, quanto falta e onde estou, né? Para até mesmo ter uma motivação para superar isso que ela está vivendo hoje. Né? E algumas empresas também são maleáveis fazem um parcelamento daquela dívida, às vezes tira um pouco dos juros, então é importante entrar em contato com algumas empresas, ver o que é possível fazer antes de já correr para esse financiamento. Exatamente, eu acho que isso é um ponto importante também. Você pode chegar, que precisa entender exatamente que tipo de dívida é essa. Sim. Tá? Mas dependendo da dívida, você pode renegociar essa dívida. Você estabelece você alonga ela e consegue, e você reduz a parcela, de forma que ela se encaixe no seu orçamento. Então, essa questão da negociação também é bastante importante. Por quê? Porque também se você não conseguir pagar, você vai dar furo e muito provavelmente vai ter outras multas no contrato e a coisa piora ainda mais. Então é melhor você entrar em negociação, ver se existe uma outra opção, um parcelamento um pouco maior, né? É interesse também da outra ponta também receber esse dinheiro. Certo. Então, às vezes, pode ter essa negociação. Nós temos outra pergunta, Leila. É uma boa opção fazer empréstimo para pagar minhas dívidas? É o que nós estávamos falando, né? Identificar. Qual a taxa está sendo paga e buscar uma taxa melhor. Sim. Exatamente. Se você tem uma taxa de um financiamento com juros menor, compensa do que você ficar pagando mais juros. Então, se você conseguir um financiamento, um montante que você elimine a outra dívida e faça uma dívida mais barata, compensa. Mas tem que entender, tem que analisar a questão da taxa, certo? Então, se for uma taxa mais barata, compensa. Pra gente, infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas tem pano para manga, né, esse assunto. Com certeza. Que tipo de investimento hoje é mais rentável? Vocês indicariam qual tipo de investimento? Poupança, enfim. Posso responder? Pode. Depois eu dou só um complemento. Bom, eu diria que não existe o melhor investimento. Existe o que é melhor para cada pessoa. Nós, como profissionais aí na área de gestão de patrimônio, de investimentos, né, e assessoria financeira, a gente sempre se depara com essa pergunta. A primeira coisa que a pessoa pergunta: o que está dando mais dinheiro? O que rende mais? O que é o melhor investimento? Depende. Hoje, poupança realmente não é uma boa opção. A poupança é culturalmente a aplicação mais utilizada, mas é que rende menos, tem a facilidade, liquidez e tudo mais, mas tem outras opções que rendem tão bem ou até mais do que a poupança, até com mais segurança. Previdência pode ser uma opção também interessante, tomar cuidado com as taxas, né? O que eu diria é que você precisa ser crítico, avaliar as taxas que você está pagando no investimento, considerar o investimento como uma compra. As pessoas hoje no Brasil não fazem isso, não é cultural. Compare taxas, rendimentos. Mas tem várias opções que estão bem interessantes. Em renda fixa, que é o mais conservador, né, próximo da poupança,
Temos títulos públicos, que é mais seguro que a poupança, pode render até o dobro da poupança. Tem liquidez diária também, é bem interessante. Hoje a poupança rende em torno de 6% ao ano, o título público hoje você vai conseguir a 12%. Muitos títulos te protegem da inflação, e a inflação pode subir muito agora depois das eleições, então é uma forma de você se proteger, né? Pegar um título que te paga a inflação mais juros, por exemplo, está protegido. E a gente sabe que depois das eleições o negócio pode ficar um pouquinho crítico, né? O governo está segurando os preços, ele vai ter que soltar o cinto. Quando soltar, a gente tem que estar preparado. Então, a melhor forma é realmente pesquisar, buscar educação financeira, saber qual é o seu perfil, o que é melhor para você de acordo com o seu perfil. Se você não tem perfil para bolsa, não invista em bolsa. Se você tem que entender mais bem, né? Para fazer aplicações na bolsa. Só um complemento, a questão de falar de investimento é um segundo passo da nossa conversa. Né? A gente já agenda uma próxima. Pode ser, a gente está disponível. O ponto mais importante é as pessoas, eu acho que no papo de endividamento, é as pessoas saberem que elas têm que guardar dinheiro. Então não é se sobrar dinheiro a gente vai investir. Não, vai sobrar. Tem que sobrar. Tem que sobrar. Então recebeu o dinheiro, uma parte, seja 10, 15, tem pessoas que guardam 30% do salário, isso varia de pessoa, de realidade para realidade, mas já separa do seu orçamento. Porque se ficar no seu orçamento, vai gastar, arrumar. É verdade. Você arruma o que gastar. Então o ponto é, separa o dinheiro do investimento e depois o seu orçamento você se vira com aquilo que você tem. Alguns tipos de investimento no banco, vá no seu banco, converse com o seu gerente, são até debitados automaticamente. Então, às vezes você nem lembra, né, que tá fazendo aquele investimento. Previdência funciona assim, débito automático, né? Ou boleto, né? Tem pessoas que se não pagar um boleto, ela não consegue guardar. Pode ser uma forma, né? Sim. Pode ser uma forma, mas tem que fazer esse tipo de reserva. Que seja, né? Às vezes, o consórcio, vocês acham que talvez é uma opção, uma poupança forçada? Não, consórcio não é um investimento. Não. Tá? Consórcio é um financiamento, tem taxas menores. Tem umas taxas menores, mas é um tipo de financiamento. Você vai pagar, você tem uma taxa de administração um pouco menor que o normal do mercado, tem a questão do sorteio, tem uma operacionalização diferente, mas ele é um financiamento, ele não é um investimento. Se alguém falar assim, estou investindo em consórcio, não, você não está investindo em consórcio. Sim, né? sim. Não é um tipo de investimento, tá? É um tipo de financiamento. Título de capitalização, tomar cuidado, também não é investimento, né? As pessoas confundem. Investimento é aquilo que você põe um valor e você vai ter um retorno maior do que você colocou. Exato. O título de capitalização e o consórcio, eles têm multas altíssimas se você precisar tirar o dinheiro, de 40% a 60% do valor se você tirar antes do período estipulado. Sim. Não rendem bem, o título de capitalização não rende nem metade da poupança. Se você for pegar a inflação, fica negativo em mais de 5%, 3% no ano. Mesma coisa para o consórcio, então tomar cuidado, né? Aplicação é aplicação, consórcio, título de capitalização é outra coisa, né? Sorteio, título de capitalização, joga na Mega Sena, porque é melhor, tem mais chance de ganhar mais dinheiro, e é mais barato. É um produto do banco que às vezes eles usam os sorteios. Para bater uma meta. Exatamente. Então o ideal é conversar sempre com um economista, né, que vai poder te direcionar, replanejar o seu orçamento familiar, o que é muito importante. Essa mesma tia também me dizia que às vezes a pessoa está naquele momento bom, mas tem a época das vacas gordas e das vacas magras que a gente tem que estar preparado. Às vezes pensa que aquela torneirinha não vai secar, mas infelizmente uma hora pode acontecer. Sim. Então, quando secar, se você tiver a reserva, você não vai passar por aquele aperto, né? Principalmente quem é autônomo, empresário, sabe disso, né? Sim. Então, quando o momento está bom, aproveite, guarde e pense no futuro, porque um dia sua família e você podem precisar. Nós não estamos falando de deixar de viver, né? Mas é realmente planejar, rever os supérfluos, economizar sempre um pouquinho no final do mês, porque aí no final do ano você pode desfrutar de uma bela viagem, aproveitando um valor bacana, pleiteando um desconto. E outra coisa também quero falar, quem não chora não mama, hein? Então, vai nos lugarzinhos, eu sempre peço desconto.
Eu conto meus podres aqui no Universo Mais. Mas pedir um descontinho, Sim, às vezes, claro. ué, o máximo que você pode levar é um não. O não você já tem, né? Exatamente. Então, sempre pesquisar preços, ficar de olho nas ofertas de mercado, enfim. Então, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, é aquele dinheirinho que sobra no final do mês. E tão suado, né? Então tem que ser bem verdade. cuidado. Ser bem cuidado. Exatamente. Meninos, muito obrigada pela presença de vocês. Tenho certeza que o pessoal de casa adorou aí esse nosso bate-papo. Então, vamos começar a se planejar hoje, entendeu? Fazer aí a sua planilha, estabelecer suas metas, suas prioridades. E nós vamos para um breve break de apoio e voltamos já já. Não sai daí. Cultura, música, teatro, cinema e dança. Vitrola. Quarta, às 7:30 da noite. Aqui, na TV Ara. Inês e Pedro, o lindo e novo romance de Caio Ramaciotti, baseado na psicografia de Chico Xavier, traz a história real dos 10 anos felizes que Inês de Castro e Pedro passaram juntos durante o século XIV. Testemunhe um pouco do amor medieval que nem o tempo conseguiu apagar. Inês e Pedro, nas melhores livrarias do gênero. Um lançamento editora GEM. Um bate-papo leve e descontraído com os profissionais da área de publicidade e propaganda, abordando temas e assuntos de um mercado que movimenta milhares de reais em nossa cidade e região. Mídia Certa, toda quinta-feira, às 7:30 da noite, aqui na TV Ara. Aqueça alguém neste inverno. Vamos combater o frio com solidariedade. Compartilhe um pouco de calor com quem precisa. Uma iniciativa TV Ara. E voltamos com o nosso programa Universo Mais. E antes de ir para o próximo assunto, eu gostaria de mostrar a minha sandália de hoje. Onde eu mostro? Vamos lá, da loja Loucas por Sapatilhas. Uma loja lindíssima. Hoje a loja está fechada, mas se você ligar, o pessoal está lá arrumando, preparando a loja com toda a coleção Primavera-Verão. Olha que linda, é uma gladiadora. Olha só, que deu um toque todo especial ao meu look. Olha que linda, super confortável, eu tô apaixonada, olha, maravilhosa. E a gladiadora vai continuar usando aí nas próximas estações, lindíssima. Loucas por Sapatilhas, Rua Voluntário da Pátria, lá na Rua 5 tem estacionamento na porta, então vá lá amanhã, a partir das 9 da manhã, que você vai encontrar todas as novidades. E nós temos recadinho no WhatsApp que nós abrimos hoje. Tem como soltar para eu ler? Bom, deixa eu ver aqui. A Ellen. Boa tarde, Dani. Adoro o seu programa. Obrigada, Ellen. Obrigada. Beijo para você. Para a Jéssica
E para Leila, que também participaram nas perguntas anteriores, tem mais um, o Rafael. Adoro todos vocês da TV Ara e nós também adoramos você, Rafael, e todos os telespectadores da TV Ara. Muito obrigada. Bom, e eu sou apaixonada por decoração e acabamentos e tenho certeza que você aí de casa também é. E por isso eu adoro receber o Ronaldo Sgobi do Castelinho Materiais para Construção, que sempre traz novidades incríveis pra gente. Tudo bom, Ronaldo? Tudo bem, Dani? E você? Bem, graças a Deus. Tudo certo. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a você também que nos acompanha através da TV Ara. Hoje a gente trouxe elementos decorativos mesmo aqui, viu? Hoje eu trouxe ao vivo para mostrar para o pessoal tudo aquilo que o Castelinho tem para oferecer nessa linha de decoração. Porque hoje em dia, você sabe, antigamente, Dani, o pessoal colocava um revestimento na parede e já ficava bonito. Mas hoje em dia, com todas as opções que você tem de pastilha decorativa, então você pode realmente transformar de uma forma, deixar totalmente diferente o ambiente, o banheiro, a área de lazer, né? A cozinha. Então, tranquilo, né? Olha, você vê aqui, Dani, essas pastilhas aqui, por exemplo, são pastilhas tradicionais que você acabava usando na cozinha, né? Então, com elementos assim que remetem à cozinha realmente, né? O desenho e você da colocava. chaleira, Isso, enfim, materiais que você usa na cozinha. Essa outra aqui, por exemplo, você tem aqui um elemento com flor, né, etc. Fica muito bonito. Essas pastilhas, você sabe, colocava uma com a outra e já ficava diferenciado todo o modelo. É verdade. E hoje a gama de produtos é enorme. É muito grande, é muito grande. Você tem aqui, olha, essas pastilhas aqui são todas na linha cerâmica. Então você tem tamanhos diferenciados, olha aqui, né? Um tamanho diferenciado, maiores ou menores. Olha só, né? Que bacana que você tem aqui. As cores são muitas também, né? Olha essa aqui pequenininha, imitando o travertino, que é uma linha que o pessoal procura bastante também. Olha que legal, né? E isso aqui, você tem uma placa, Dani, maior que essa, você pode cortar e usar em tiras. Então você, de repente... De acordo com o espaço, então vem uma telinha aqui atrás, Vem uma telinha aqui atrás. Aqui tá todas elas estão coladas por causa de transportar e mostrar aqui, né? Mas vem uma tela atrás, você pode cortar. E, por exemplo, eu quero trabalhar com 3 fileiras. Depois mais 3 fileiras, mais 2 fileiras. Pode fazer a composição que você quiser com esses elementos decorativos. E realmente fazem a diferença, Com certeza. Semana passada nós mostramos algumas fotos, né? Colocados. Exemplificando de como já fica o ambiente pronto. E hoje nós trouxemos aqui ao vivo mesmo para vocês verem mais de pertinho como é que é, com as dicas do Ronaldo. Exatamente. Essa aqui é mais indicada para qual ambiente? Olha, Dani, essas pastilhas aqui, elas são indicadas para qualquer ambiente. Cozinha, banheiro ou área de serviço, lavanderia também. Geralmente o pessoal está trabalhando com o revestimento de parede claro. Mas aí se você coloca uma cor, por exemplo, aqui a gente tem as pastilhas coloridas, olha essa aqui, né? Ou laranja, ou essa aqui misturada, ó, 2 tons, 3 tons de verde misturado com o branco também, né? Lindo. Então, isso aqui... Assim no pequenininho não parece nada, mas depois que você coloca na parede, ou você faz uma parede inteira, todas as paredes, né, da sua casa são brancas, e depois você coloca uma das paredes com a pastilha. Abre totalmente assim, o espaço decorativo fica muito bonito. Olha essa aqui, por exemplo. É um outro estilo. Que material é esse, Ronaldo? É todo cerâmico, todo cerâmico, né? E ele tem um brilho por cima. Pois é. E você vê, olha, o tamanho dele é totalmente diferenciado, né? São pastilhas, olha, né, mais compridinhas, tal, né? Brilhante, bonita. Aí você fala assim, você não pode colocar, claro, numa parede, usar toda a lavanderia com isso aqui. Mas, de repente, uma das paredes, você faz esse detalhe. Ah, não quero a parede inteira que eu não gosto. Você pode usar isso aqui como uma faixa que contorne todo o ambiente. Também fica legal. Esse daqui, Ronaldo, ele é bem sofisticado. Às vezes até para uma sala ou não. Exatamente, pode usar. Dependendo qual é a decoração, o tipo de decoração que você quer na sala, você pode usar a pastilha decorativa. Porque é muito sofisticado, muito bonito. Quando você fala de sala também, a gente trouxe aqui essas pastilhas que normalmente o pessoal coloca na parede. Mas nós temos também outro tipo de pastilha, ou tozetos, são aquelas peças especiais também, que você pode colocar no chão. Então fica muito bonito também. Nós chegamos a mostrar uma foto também, de ambientes montados. Lindíssimo. Bem Ronaldo, bacana. Esse aqui, por exemplo,
Esses ambientes de apartamento, que geralmente tem um balcão que separa a cozinha da sala. Sim. Aquela parte do balcão pro lado da sala, você acha que fica bonito? Pode ser usado tranquilamente, viu? Muito legal. Porque aí você faz uma composição com o chão, por exemplo, né? Você coloca, de repente você coloca o chão escuro. Aí você coloca toda aquela parede clara, ele faz um contraponto. Então fica muito bonito, né? Ah, legal. Eu estou tirando as minhas dúvidas de decoração. Do seu apartamento. Mas é legal. Ótimo, lindíssimo. Uma outra coisa bacana, olha essa linha aqui. Eu estava esperando chegar nela. Olha, super diferenciada. Isso é novidade no mercado. É novidade. Porque você sabe que hoje, Dani, a geladeira, o fogão, todo aço escovado. Sim. Então você tem aqui, de repente, você pode trabalhar com uma pastilha preta com detalhes em aço escovado, combinando com os móveis da cozinha. Lindíssimo. Né? Olha que bacana. Essa aqui é um outro tipo de pastilha já dourada também. Aí depende muito do seu gosto, de onde você vai trabalhar com ela, né? Essa aqui são menores, a placa de pastilha é maior, você pode também cortar, trabalhar com tiras, enfim, né? É muito bacana. Olha essa aqui de baixo, que bonita que é, né? Linda! De repente você faz uma composição, mistura essa aqui, que é uma corrugadinha assim, né? Com essa aqui que é bem lisa, olha só, né? Puxando aí todo o aço escovado, olha, bem bacana mesmo, né? E aí combina com, por exemplo, os móveis da cozinha, a geladeira, o fogão, né? Então, essas no prateado, o mais indicado mesmo é cozinha. Cozinha, mas de repente você pode usar no banheiro. Não, área externa, no banheiro também, se você usa os metais decorados, olha, isso aqui puxa para o decorado, né? Então você pode usar também na boa. É que o pessoal gosta muito de colocar coisas coloridas, né? Porque trabalha com os revestimentos claros, o piso claro, o revestimento claro que amplia o ambiente e tal, e aí joga o colorido nessas são decorações. propostas diferentes. O colorido, ele traz vida, enfim, mas trabalhar com esse revestimento é muito sofisticado, lindíssimo também. E às vezes o pessoal fala assim, eu gostaria de colocar isso aqui, mas como que eu posso colocar, de que jeito eu posso colocar? O meu pedreiro acho que não vai saber mais ou menos como colocar. Não há problema. Eu comprei isso aqui, você vai lá, conversa com a nossa equipe de vendas, conversa com a nossa arquiteta, ela vê a medida lá do seu banheiro, da sua cozinha, enfim, né? E vai indicar, olha, aqui você pode fazer uma faixa vertical, ou uma faixa na horizontal, né? Ou então você pode fazer essa parede, o pessoal está usando bastante hoje, é você colocar o banheiro, por exemplo, todo o revestimento claro, e uma parede do box você coloca inteirinha com pastilha, né? Olha. Muda totalmente a cara do banheiro. Muda mesmo. Muda. Fica muito bonito. Vocês também indicam profissionais para mão de obra? Olha, nós temos alguns profissionais que a gente conhece lá, né? Mas normalmente o pessoal já vem com indicação de boca a boca, né? Sim, quem construiu com alguém já conhece o profissional, sim. indica para outra pessoa, né? Mas a gente tem, se precisar, alguns profisais lá que trabalham, que já fizeram serviço com a gente também e que podem fazer um bom serviço na sua casa também. Ah, muito bom, muito bom. Olha que diferente. Essa aqui a gente separou aqui, Dani, a linha de vidro, pastilha de vidro. Essa aqui também Vamos filmar bem de pertinho para a gente mostrar a ondulação e o acabamento? Isso, essa é a diferença por causa disso. Olha, se você perceber, é uma pastilha diferente da outra, que ela é toda retinha. Essa aqui ela é ondulada, não sei se dá para você perceber aqui na imagem, né? Mas indo lá no Castelinho você pode ver isso, né? Ela é ondulada, misturando aqui a ondulação com uma pastilha totalmente metálica, né? Bacana também, misturando vidro com metal. Fica muito bonito, né? E por baixo do vidro tem um trabalho preto e branco, lindíssimo. Esse aqui é o vidro, na realidade não é por atrás não, é o vidro mesmo que é trabalhado vidro? Dentro dele, né? Olha só, o detalhe agora tá dando para ver bem na tela da TV, né? Então você vê aqui, olha, o detalhe um pouquinho mais escuro, como se fosse alguns riscos, né? Então é muito bonito. E se você coloca isso aqui na parede da sua casa, olha, fica muito charmoso mesmo. E esse, qual o ambiente mais indicado? Esse tipo de pastilha? Dani, olha, depende muito do que você quer fazer na sua casa ou do ambiente que você tem lá. Olha, e não tem, essa aqui não é específica para o banheiro, não é específica para a área de serviço, não. De repente você quer colocar na cozinha, tá? Fica legal. Quero fazer no banheiro também, colocar na boa também. É só depende de você conversar lá com a nossa equipe de vendas e também com a nossa arquiteta. Muito bom. Aqui você tem também uma mistura de tamanhos, olha, Dani, aqui, ó.
Dá para você ver vários tamanhos de pastilha misturados numa placa só, né? Olha que bonito, misturando tonalidades diferentes. Lindo, também, né? Para uma área externa é belíssimo, por conta também a cor, pode fazer um tom sobre tom com a cor da churrasqueira, sim, sem né? dúvida, lindo, combinando lindo. Tudo isso. De repente você tem aquele balcão que você falou aqui nos apartamentos, a gente tem separando a cozinha da sala, você tem o balcão separando a churrasqueira da área de lazer que você tem, né? Então fica muito bonito você aplicar também pastilhas, né? Olha essa outra proposta aqui, um pouquinho mais ousada, né? Uau. Olha só, diferenciada também, A né? gente gosta de falar de moda, lembra até um animal print. É verdade, olha só. Mas também tamanhos diferenciados de pastilha na mesma placa, né? Os tamanhos são diferenciados, mas e as cores também, né? Diferenciadas. Olha que bonito, né? Lindo, o visual aí na televisão, lindo. Que legal que fica. Imagina isso aqui na parede. Ou seja, você tem a parede clara e você trabalha com as pastilhas escuras aqui no caso, né? Fazendo toda a diferença aí no momento que você vai decorar a sua casa, né? Perfeito, tá? Perfeito, Ronaldo. E essa outra aqui, olha que bonita. Deus. Que linda também, né? Também pastilha de vidro, né? Olha só que bacana. Você pode, lembrando, Dani, de novo eu falo isso, né? Às vezes o pessoal não quer essa placa grande para colocar na parede da minha casa. Trabalha, você vai cortando tirinhas, né? E você vai colocando ali. E as tirinhas, olha, aqui, por exemplo, dá várias tirinhas. Eu quero trabalhar com 2 tiras. Eu quero trabalhar com 3, olha, dá uma faixa bonita. Mas eu não quero trabalhar na horizontal, quero trabalhar na vertical também. Dá certo, é um trabalho bem legal, bem bonito. Dá todo um toque diferenciado para o ambiente, independente de você fazer uma parede inteira ou usar 2 ou 3. Eu acho que o indicado 3 fileiras já dá um toque diferenciado para o ambiente, né, Ronaldo? Sem dúvida nenhuma, você tem. Agora, de repente, você quer fazer, eu quero usar, olha, um quadrado, quero fazer assim, tipo um tozeto. Então, você recorta aqui um quadradinho e coloca lá. Ah, eu não quero colocar tudo. Em algumas partes da parede eu vou colocar na boa. Isso aqui tem um jeito de trabalhar, a possibilidade que você tem de trabalhar é bastante, viu? Agora, pra você ter ideia. Muito bom. Ah, eu não tenho ideia. Vai lá ao Castelinho, conversa com a nossa equipe. Sim. Nós estamos lá à disposição para dar todas as ideias ou dar todas as dicas para você comprar isso aqui, né? E deixar a sua casa muito bonita, muito bem acabada, muito legal. Lembrando que não são vendedoras, são consultoras, né? Que vão sempre te direcionar para a melhor opção, né? Se precisar ir até o espaço, fazer a medição e depois indicar o melhor produto. Tem a arquiteta, o Ronaldo, que também é super atencioso. Então, indo para o Castelinho Materiais de Construção, você tem um atendimento personalizado, né? Um atendimento nota 10. Diferenciado. É outra coisa, o pessoal fala assim, quanto eu vou comprar de pastilha? Que você acabou de citar aqui, né? Então, a gente vai até a sua casa, tira a medida, não há problema nenhum quanto a isso, indica, ó, você vai precisar de tantas placas desse produto. O legal desse produto aqui, a maioria deles, você vende em placa. Então, eu quero 5 placas. Você não precisa comprar a caixa fechada, por exemplo, né? Então você compra por placa e para você usar a quantidade exata para deixar sua casa muito bonita. Perfeito. As condições de pagamento do Castelinho? Olha, tudo continua lá, Dani, em 10 vezes sem nada de juros, viu? Você compra lá, paga tranquilamente em 10 vezes sem juros ou então em outras formas de pagamento, convênio com o BNDES, convênio com o Banco do Brasil, enfim, a gente tem várias formas de pagamento. É só você ir até o Castelinho e acabar conversando lá com a nossa equipe. Você vai levar mercadoria de muita qualidade para sua casa e vai deixar sua casa muito bonita, muito aconchegante também. O que é uma delícia, né, Ronaldo? É o que eu costumo falar. A gente trabalha o dia inteiro, a hora que chega no nosso cantinho, tem que ser um lugar gostoso, onde você vai relaxar, curtir aquele momento, o seu momento, né? Então, pense aí, já fez o planejamento familiar, né, que nós aprendemos aqui com os meninos, com o Luiz e com o Thiago? Depois vai lá no Castelinho, né, vamos mudar, modificar um ambiente da casa, não precisa mudar a casa inteira, né, muda uma parte de cada vez. E, enfim, e aí você vai ter aí o espaço tão desejado. Eu falo assim que é o investimento que você faz na sua casa própria ou no seu apartamento, né? É um investimento seguro, é para você mesmo, para sua família, é uma coisa que fica para sempre, né? É muito bacana. Então, se você quiser fazer esse tipo de investimento na sua casa mesmo, vai até o Castelinho. É um investimento. O Castelinho fica ali na Rua Carvalho Filho, Dani, esquina com a Avenida São Geraldo. De segunda a sexta, nós estamos lá das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 da manhã até a 1h
hora da tarde. São 40 anos de sucesso, sim. Então você tem a certeza de que você vai ser muito bem atendido, vai ter a garantia para todos os produtos vendidos e vai ficar muito feliz com a sua compra. Castelinho casa com final feliz. É isso aí. Certinho. Ronaldo, muito obrigada. E eu gostaria agora de agradecer a Clínica de Beleza Estética New Look, que sempre me produz. Um beijo para todos vocês. É uma clínica completa. Lá você encontra de tudo, mas de tudo mesmo. Inclusive tem estacionamento, tem lanchonete. É enorme, atendimento nota 10. Um beijo para você, Cidinha, para toda a sua equipe. Ó, meu cabelo, que lindo. O make hoje quem fez foi a Amanda. Tem como pegar? Ó, o Matias te ensinou direitinho. Você tá mandando muito bem. Olha que lindo. Um beijão, Amanda, para as meninas que também fizeram minha unha. Muito obrigada para todas vocês. É uma pena, mas eu tenho que me despedir. O Universo Mais chegou ao fim, mas amanhã é quarta-feira e eu espero você com muito mais novidades, muitos assuntos. Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Você achou que não tinha nada a perder, que eu fosse boba assim pra obedecer, até que teu beijo é bom, vai você abaixa o tom, você não manda em mim. Universo Mais. Apoio Cultural. Dait Pharma, bem-estar para o diabético. Móveis Rans, a maior e melhor opção em móveis da região. Helena Cass Concept Store.